Artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. Artigo 1649. A falta de autorização não suprida pelo juiz como necessária. Artigo 1647. Tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de determinada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Artigo 1650. A decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento ou sem suprimento do juiz só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la ou por seus herdeiros. Artigo 1651. Quando um dos cônjuges não puder exercer a administração dos bens que lhe incumbe, segundo o regime de bens, caberá ao outro, inciso 1, gerir os bens comuns e os do consorte, inciso 2, alienar os bens móveis comuns, inciso 3, alienar os imóveis comuns e os móveis ou imóveis do consorte, mediante autorização judicial. Artigo 1652. O cônjuge que estiver na posse dos bens particulares do outro será para com este e seus herdeiros responsáveis, inciso 1, como usufrutuário, se o rendimento for comum, inciso 2, como procurador, se tiver mandato expresso ou tácito para os administrar, inciso 3, como depositário, se não for usufrutuário nem administrador. Capítulo 2. Do pacto antinupcial. Artigo 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Artigo 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Artigo 1655. É nula a convenção ou cláusula dela que contravém disposição absoluta de lei. Artigo 1656. No pacto antinupcial. Artigo 1656. No pacto antinupcial que adotar o regime de participação final nos aquestos, poder-se-á convencionar a livre disposição dos bens imóveis, desde que particulares. Artigo 1657. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Capítulo 3. Do regime de comunhão parcial. Artigo 1658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos antecedentes. Dos artigos seguintes. Artigo 1659. Excluem-se da comunhão, inciso 1, os bens que cada cônjuge possui ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar, inciso 2, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares, inciso 3, as obrigações anteriores ao casamento, inciso 4, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Inciso 5. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Inciso 6. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7. As pensões, meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Artigo 1660. Entram na comunhão, inciso 1, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Inciso 2. Os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem um concurso de trabalho ou despesa anterior. Inciso 3. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4. As benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Inciso 5. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Artigo 1661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Artigo 1662. No regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Artigo 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.